vai esperar a esposa fazer compra. Os maridos aí sabem como que é. É teste de paciência, né, irmão? Às vezes a mulher bota um vestido, não tá bom, o segundo não tá bom, o terceiro não tá bom, e sai da loja sem levar nenhum, porque nenhum ficou bom. Teste de paciência. E é o mercado com a mulher. Teste de paciência para os homens, né? Os homens são testados nessa hora. Ter esse fruto do Espírito do Senhor, para não brigar com a esposa lá no mercado, porque é uma latinha, essa marca não está boa, quer ajudar. Não, você pegou esse sabão não é bom. Né? Tem que ter a paciência. É o teste, né? O amor. Se você ama a sua esposa, você é paciente com ela. Você entende que ela é diferente de você. E você, esposa, você ama o seu marido. Tem os nossos testes também. E aquele chuveiro que nunca melhora. E aquele cano que a gente já pediu para trocar e não troca. Né? Nós, mulheres, somos testadas. Nós temos que amar os nossos esposos. Saber que eles têm outras coisas para fazer. Por isso que ele não trocou. Ter paciência, não brigar. Não criar contenda dentro de casa porque ele não consertou alguma coisa que nós queríamos. Ter paciência porque ele gosta de futebol. A gente não gosta, mas ele gosta. E esses são os testes em amor. Porque se nós amamos uns aos outros, nós temos que suportar, né, e amar. Esse amor nos ajuda a ter paciência. E nós temos que refletir nesse amor também. No sentido de, o marido sabe o limite da esposa, a esposa sabe o limite do marido. O filho, ele sabe o limite do pai e da mãe. E a mãe sabe o limite do filho. Não ficar provocando ira, provocando contenda dentro da nossa casa. Se o pai e a mãe falou que é para chegar às 10 horas da noite, não chega às 10h30, para testar a paciência do pai também. Né? Nós temos que refletir as nossas ações. Se eu sei que o meu marido não gosta que eu estoure o limite do cartão, que eu não estoure o limite do cartão para testar a paciência dele. Se eu sei que a minha esposa não gosta que eu fico na rua até tarde, se eu sou o marido, que eu pare num bar e fique com um amigo, que eu não faça isso para testar a minha esposa. Nós também precisamos ficar testando um ao outro em amor. O nosso amor, ele gera no outro o bem-estar do outro também. Então, que nós possamos respeitar o limite uns dos outros, porque cada um tem seu limite. E Deus trabalha em nós. Então, para nós sermos pacientes, nós temos que ter amor. Porque quando você ama alguém, você espera. Ah, Marais, eu estou evangelizando já tem 1 ano já, e essa pessoa não se converteu. Mas se você ama essa vida, você espera. Se você ama essa vida, ah, Marais, mas lá em casa, meu filho não tem mais jeito, não. Minha filha, nossa, não tem mais jeito. Mas se você ama, você tem paciência, porque o Senhor está trabalhando no tempo dele. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. O Senhor não está dormindo, não, querido. O Senhor, ele está vendo a sua causa. E ele espera de você que dê esse fruto do Espírito, tenha paciência. E no tempo próprio você vai colher o seu fruto. Amém? Aceitar a correção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamo-nos também, irmãos, que ademoesteis os insubordinados, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejam longínquos para com todos. Sejam pacientes para com todos. Deus sempre usa alguém para nos ajudar a ver aonde nós precisamos ser pacientes. Deus, ele sempre mostra. Chega alguém perto da gente e fala assim, fulano, naquela situação você não devia ter agido assim. Você devia ter agido de outra forma, que nós possamos ser pacientes na correção, a entender que aquele irmão está nos ajudando. Muitas vezes em casa, a esposa chega e fala, ô bem, tudo bem que você brigou com o nosso filho, mas da próxima vez, toma essa outra atitude, seja paciente com ele. Nós precisamos aceitar a correção. Isso vai nos ajudar a ser pacientes, a enxergar, nossa, nessa situação eu não fui bem sucedido. Então, se eu aceito a correção, me ajuda a ser paciente, que da próxima vez eu vou enxergar onde eu errei. Eu lembro, quem é da minha época, lembra um testemunho da Janice e do Silmar Coelho, né? Que a Janice foi no mercado com ele, e chegou lá, ele foi e levou um talão de cheque só. E a moça falou, aí ela ficou assim, mas Silmar, se você preencher esse cheque errado, o que vai acontecer? Ele, eu não vou preencher o cheque errado. Ela já demorou um tempão fazendo a compra, resumidamente. Quando ele foi preencher o valor do cheque, o que aconteceu? Ele errou o cheque.
A Janice entrou no carro em silêncio, botou a mãozinha na perna dele, só fazia carinho. E ele foi dirigindo pensando, se ela abrir a boca, ela já tinha avisado. Quantas de nós não faríamos? Eu te falei. Falei que trazer um cheque ia dar errado. Mas naquele dia ele sempre exalta ela dizendo, eu tenho a Janice. Porque ela sabia o limite dele. Ela conversou com ele depois. Né, que nós possamos também saber corrigir. Né, corrigir em amor, mais uma vez. E naquela situação, ela deixou ele usar da paciência. Porque se ela tivesse cutucado, ele tinha perdido a paciência. Né? Nós precisamos aceitar a correção. O filho aceitar a correção da mãe. O marido da esposa, a esposa do marido, nas relações na igreja. Às vezes algum irmão percebeu você lá fora fazendo alguma coisa que não gerava paciência na sua vida. Aceita que o irmão te dê um bom conselho. Nós devemos, para a paciência, seguir bons conselhos. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Segui bons exemplos, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que nós possamos também, como que eu quero ser paciente? Olhar aquele que é. É olhar aquela pessoa que você vê os frutos do Espírito e querer ser igual a ela. E aí, quando você começa a imitar, é imitar mesmo. Nossa, naquela situação teria agido desse jeito. Mas a irmã Maria Gilina agiu de outro jeito. Como que eu quero ser igual a irmã Maria Gilina? E da próxima vez imitar, não fazer. Não fazer aquilo que você fez de errado, que te gerou impaciência, Porque sempre quando nós agimos impacientemente, depois gera em nós arrependimento. A gente tem que ir lá corrigir aquilo que a gente fez. Às vezes a gente discutiu, a gente ofendeu. E nós temos que gera em nós arrependimento. Então, que nós possamos seguir os bons exemplos. Devemos nos espelhar naqueles que inspiram paciência. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós devemos aprender com Jesus, da maneira como Jesus se portou diante das situações. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ele esperou 3 anos para morrer numa cruz, 3 dias para ressuscitar. E nós estamos querendo as coisas, Maraísa, mas eu estou esperando, não tem paciência não. Estou esperando para entrar no louvor nessa igreja, já tem meses. Aqui não é assim não, porque é só chegar no João Paulo aí que entra. Mas eu estou esperando para liderar um ministério a tempo. Eu estou esperando para ser pastor. Estou sem paciência já, porque ninguém enxerga o meu talento. Nós precisamos nos espelhar em quem teve paciência. Não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. Jesus esperou 30 anos para iniciar o ministério. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, com 13 anos, já estava pregando para as pessoas. Mas ele iniciou fazendo as obras, chamando seus discípulos com 30 anos. Porque ele é o nosso exemplo. Imagine nós. Nós temos que nos capacitar, esperar o tempo do Senhor. No tempo certo, as coisas acontecem. Hebreus capítulo 6, versículo 15, quem já está aí. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Abraão esperou, é um exemplo também para nós na fé. Esperou para alcançar a promessa. Que você possa não desistir da sua. Se você entrou nessa noite aqui já estava pensando em desistir de alguma coisa, Deus está te pedindo, tenha paciência, seja paciente. Eu sou contigo. Com a palavra de Deus, nós aprendemos a ser paciente com a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5. Porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da constância e da consolação vos deu o mesmo sentimento para uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Aqui está escrito para nós termos constância. O que é ser constante? É não desistir, é lutar constantemente. Ter constância nas coisas de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz alimento, ela traz esperança, ela traz força para esperar, sem medo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, ela gera em nós paciência para saber
para nós conhecermos ao Deus ao qual servimos e sabermos que Ele está na nossa causa, que nós não precisamos desistir, porque com Ele na nossa causa vai acontecer, seja o tempo que for. Está demorando 1 ano, 2 anos, vai acontecer. Não adianta nada, nadar e morrer na praia. Ficar ansioso, impaciente com as coisas, nadar e morrer na praia. É melhor esperar no Senhor e ter certeza da vitória. É melhor demorar um pouco, mas ter certeza do melhor. E as coisas com Deus, elas são assim. No tempo que acontece, era o tempo certo. Se fosse antes, não seria da mesma maneira a sua vitória. E nem se fosse depois. Aquele dia que a vitória chega, é o dia certo. Você olha e fala, eu entendi por que não aconteceu antes. Eu não entendi eu entendi por que não veio antes. Né? Aqueles que estão solteiros esperam no Senhor. Eu entendi por que eu não tive uma pessoa antes. Porque o melhor, o Senhor estava preparando o melhor. O Senhor estava preparando esse melhor momento. Ou o Senhor estava me preparando para receber a minha vitória. E assim é. Precisamos aprender a ser pacientes para vencer as batalhas de nossas vidas. Porque impacientes, brigando, desistindo, nós não vamos conseguir nada. Mas com a paciência é como um abacaxi, né? Tem tanta coisa para você saborear aquele docinho ali. É aquela coroa que espeta a mão muitas vezes. Aí você tem que tirar a coroa. Depois tem que tirar aquela casca grossa, que muitas vezes a gente tem até que chamar o marido da gente para descascar um abacaxi, tão difícil que é. Mas ali dentro tem o doce, tem aquele doce do abacaxi, aquela fruta. E é ser paciente. Ser paciente para usufruir do melhor. Assim que o Senhor nos ensina. Esse fruto do Espírito ele é muito importante para nós. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Teve que ter muita paciência. Muita para conseguir aquilo que queria. E que nós possamos, nessa noite, termos mesmo como exemplo pessoas que venceram a impaciência. Para que isso gere também em nós paciência para vencer os nossos problemas. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, para encerrar. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. O fruto da paciência, só esclarecendo, porque talvez tem pessoas que vão sentar e agora falar assim, agora eu vou ser paciente mesmo. Eu tenho um projeto de construir uma casa, mas eu vou sentar e vou ser paciente. Não é para gerar em você estagnação. Não é para gerar em você um sentimento de que você não vai lutar pelas suas coisas. É ter paciência enquanto não acontece. É lutar e ter paciência durante o processo, para que aquilo aconteça. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o que tem paciência do que um valente. Que fique para nós esse versículo nessa noite. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor a gente ter paciência do que ser valente. Porque valente nós fazemos coisas que podemos nos arrepender. E Jesus, ele tinha esse exemplo na terra de ser uma pessoa paciente. Porque treinar 12, queridos, tem que ser muito paciente. Cada um com uma personalidade diferente. E ele teve paciência. Que esse fruto do Espírito possa gerar em nós verdadeiramente todos os frutos, que possamos ser verdadeiramente, ter a marcas de Cristo, ser exemplos de Cristo, aonde passarmos. Dizer assim, lá vai a Fabrícia, uma serva que tem as marcas de Cristo. Já percebeu como é que a Fabrícia é diferente? Que possamos falar, que as pessoas possam falar isso de mim e de você. E que possamos ser uma Bíblia que as pessoas possam ler depois, mas que o ímpio já possa ler só de olhar. As nossas atitudes sejam diferentes. Na fila do banco, que eu seja paciente, que eu demonstre o amor de Cristo. Com o caixa que fez errado, que eu tenha paciência, que eu tenha o amor de Cristo. Lá no meu trabalho, fez alguma coisa errada, que eu tenha paciência, que eu tenha o amor de Cristo. Na minha casa, que você possa ter experiência de alguém da sua casa e falar, fulano, mas está diferente, hein? Tô sentindo que você é diferente, porque antes você ia gritar comigo, hoje você não gritou. Que você possa ter essa experiência, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha gerar em você mudança. Que o Espírito Santo venha gerar em você os frutos. Amém? Gostaria de estar orando pela sua vida. Gostaria que você ficasse de pé.
colocasse a mão no seu coração. Pai amado, querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor nessa noite, porque temos a certeza, ó Pai, que o Senhor é conosco, que o Senhor está aqui, que o Senhor estará atento, ó Pai, às nossas vidas, que o Senhor conhece cada um, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa estar trazendo a reflexão, ó Pai, à minha vida e a cada irmão uma reflexão sobre a sua vida, como temos andado diante do Senhor, como temos testificado do Teu amor. Ah, Pai, em nome de Jesus, contempla as nossas vidas nessa noite. Pai, aprendemos um pouco mais de Ti. A cada quinta-feira temos aprendido mais sobre os frutos do Teu Espírito.